Olá. A Constituição estabelece, no parágrafo 3º do artigo 231, que o aproveitamento dos recursos hídricos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas. Com base no que define o texto constitucional, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou à Câmara um projeto de lei que trata do tema. Para falar dos prós e contras dessa proposta, eu recebo no Câmara Debate os deputados José Ricardo, do PT do Amazonas, e Nicolete, do PSL de Roraima. Senhores, muito obrigada. É bom ter dois parlamentares da região amazônica aqui, né, para a gente discutir um tema desse. Deputado Nicolete, eu começo pelo senhor. Por que o senhor acha que esse projeto deve ser aprovado pelo Congresso Nacional? Bom, primeiramente, é uma necessidade não só da minha região, de Roraima, mas de vários estados onde nós temos comunidades indígenas. Eu, como ex-militar do Exército, já estive em várias áreas de garimpo. Nós sabemos que hoje as comunidades indígenas, elas têm o garimpo ilegal sendo exercido em suas terras. Então a gente sabe que hoje o Exército Brasileiro, com suas tropas, tem evidenciado e aumentado essa fiscalização para que possa inibir os garimpeiros que por lá estão, e lá levando tráfico de drogas, tráfico de armamento, muitas vezes doenças para essas comunidades, fazendo com que degrade o meio ambiente sem estar com a presença do Estado. Então a Constituição, ela já fala que é permitida essa questão da mineração em terras indígenas, só que tem que ser na forma da lei. Então no final do artigo 231, ele remete para que tem que ter algo infraconstitucional, que seria uma lei, regulamentando esse procedimento. Então nós precisamos ter uma legislação para que a gente possa captar esse recurso também, porque tem saído minério dessa comunidade indígena sem estar dando algo em troca para o Estado, que seria a arrecadação dos tributos, e que a gente possa fazer com que o Estado também se faça presente para também poder dar o apoio necessário, junto com a FUNAI, aos indígenas que estão dentro dessas comunidades. Deputado Zé Ricardo, eu gostaria de ouvi-lo agora. Por que o senhor acha que a proposta não deve ser aprovada, se é que é efetivamente seu entendimento? E eu já colocar para sua avaliação um ponto do deputado Nicolete, que ele fala que o garimpo ilegal é uma realidade nas comunidades indígenas, que o Exército tem combatido isso, e que essa seria uma forma de fazer as comunidades indígenas recuperar esse recurso, agariar esse recurso para si. Qual é a sua avaliação? Olha só, realmente a Constituição ela prevê que teria que ter uma regulamentação. Então, durante esses anos, desde a Constituição de 88, que é a atual, nós temos aí interesses empresariais que sempre tentaram encaminhar projetos nesta casa. E agora o governo federal mandou esse projeto para tentar regulamentar. O que acontece? As comunidades indígenas, das várias representações, são contrárias a esse projeto, porque é um projeto que, uma vez aprovado, vai poder possibilitar você ampliar atividades que hoje já existem de forma ilegal. Hoje o governo não consegue coibir o garimpo ilegal. Se você amanhã regulamentar e permitir a ampliação de garimpos chamados legais, teoricamente trazendo benefícios, né, para a sociedade, talvez arrecadando impostos, mas o controle que hoje já não tem a presença do Estado, você não tem os órgãos de fiscalização adequados. Imagine amanhã, onde você vai ter inúmeros pedidos, certamente liberações, permitindo garimpo para tudo que é lado. Nesse caso, em terras indígenas, nós temos um lado também social, os impactos que vamos ter na questão da vida dos povos indígenas. Essa é a questão maior também colocada pelos povos indígenas. Inclusive, eu faço parte da Frente Parlamentar em Defesa, né, dos Direitos dos Povos Indígenas, onde a deputada Joênia coordena. E, portanto, ali já se discutiu isso, inclusive levamos a proposta para o deputado Rodrigo Maia para devolver o projeto, porque também tem questões de inconstitucionalidade. A própria questão do garimpo não caberia estar colocada ali, porque tem outros pontos da própria Constituição que trata sobre isso, portanto, você está afetando outros pontos da própria Constituição, e você tem organismos internacionais que esse assunto deveria ser também tratado com antecedência. O certo é que impactos serão gerados, benefícios duvidosos, né? Talvez vão ter ou não para os povos indígenas. E, por último, a questão da consulta. Diz que os povos indígenas devem ser consultados. Se tiver esses processos, se os povos indígenas não concordarem, esse projeto prevê que assim mesmo o governo vai poder levar adiante projetos. Projeto de hidrelétricas, por exemplo, e outros, por exemplo, de exploração de petróleo, de gás. Então, é muito frágil esse projeto. E a esperança que esse assunto, se for debatido, teria que ser com muita calma, muita tranquilidade. Eu até recebi de algumas entidades dizendo o seguinte,
Se é para explorar minérios na Amazônia, e que tem grandes reservas, se comece de forma organizada, definindo claramente as regras, em áreas não indígenas. Por que começar exatamente nas áreas indígenas, que hoje estão muito vulneráveis, né, pelos impactos que tem dos poucos projetos formais e principalmente do garimpo ilegal, né? Deputado Nicolete, o deputado Zé Ricardo comenta sobre uma preocupação que tem sido realmente muito falada, que é esse ponto. Mesmo que as comunidades envolvidas não autorizem, essa exploração vai poder ser feita. E há quem diga que o projeto, da forma como ele foi construído, ele dá um cheque em branco ao presidente da República para regulamentar por decreto vários detalhes importantes da lei. O senhor acha que isso é essa leitura, efetivamente, está correta do projeto de lei, ou a leitura é outra? E se for essa leitura, isso passa no Congresso Nacional? Então, eu acredito que a leitura não seja essa, né? Nós vamos ter alguns requisitos para serem cumpridos. Nós temos a questão da consulta dos povos, a oitiva das comunidades indígenas, mas antes disso tem um estudo técnico prévio que vai ser elaborado ou por uma entidade ou por um órgão especialista, isso com interlocução também da FUNAI. Então é importante ressaltar que esse relatório que vai ser finalizado após esse relatório técnico, a FUNAI ela vai poder fazer interlocução com os povos indígenas, fazer um mapeamento indigenista também para saber sobre a cultura daquele povo, se há necessidade ou não daquela produção ali. Depois tem a oitiva, sim, das comunidades. E o que vem dizendo aqui no PL 191 é que o presidente da República ele poderá remeter a autorização para o Congresso Nacional, esse pedido de autorização, mesmo sendo contrário à oitiva ou ao parecer da comunidade indígena, mas desde que motivado. E lá dentro vai ter que ser feito o quê? Uma análise aqui no Congresso Nacional, né, para que a gente possa, através de um decreto, autorizar isso aí. Com relação à mineração, é o ponto onde diz que deve haver consentimento, sim. Para a mineração, somente haverá mineração se houver o consentimento da comunidade. Importante ressaltar também que no PL 191 garante que nós tenhamos um conselho de curadores, que serão os próprios indígenas. Então, todas as comunidades afetadas colocarão um representante e, através daí, no mínimo de 3 indígenas, podendo ter suplente também para repor, vão fazer um regimento interno, tudo com o apoio da FUNAI, e ali vão deliberar sobre todo o recolhimento da gestão financeira, seja por restrição de usufruto da sua área, seja pela questão da captação de recurso. Então, através desse conselho, também haverá um respaldo para a gente dar mais transparência no que estará sendo realizado ali. Digo para você... E aí que eu queria só questionar, pode vir aqui, né? Claro. Porque, inclusive, o Conselho Curador, ele é colocado aí como sendo, portanto, uma instância que vai tomar decisões quanto às indenizações Sim. que vão ser devidas, né, para os povos, os royalties, os direitos, né, os recursos que vão ser recebidos pelos povos indígenas. Então, essa é uma questão também que questiono. Quer dizer, o Conselho Curador, como é que ele vai funcionar efetivamente? Quais são as necessidades realmente dos povos indígenas? Porque, deputado, o que acontece? A Constituição ela já permite que os povos indígenas, para o seu usufruto, possam desenvolver atividades Sim. nas suas terras. No lá. solo. A própria agricultura, o próprio turismo, atividades extrativistas, mas nunca receberam apoio, essa que é a questão. Eu olho pelo Amazonas, que tem a maior quantidade de povos indígenas, e esse sempre foi o desafio. Quer dizer, as atividades que a Constituição já permite, não há um apoio do poder público. E nesse caso aqui, o interesse em relação à mineração é muito específica. Tem grupos empresariais, inclusive estrangeiros, são os que mais estão interessados na exploração mineral. Então, quer dizer, está fora de uma proposta de desenvolver a região amazônica, de desenvolver, inclusive, para dar mais condições de vida aos próprios povos indígenas. Então, em relação ao Conselho Curador, há muitas dúvidas como é que poderia estar funcionando. Se hoje já existem muitas situações de acordos feitos com povos indígenas que não é cumprido fielmente. E a própria garantia da segurança de espaços dos povos indígenas hoje não tem. Deputado, e quando a gente fala em povos indígenas, né, a gente muitas vezes generaliza grupos humanos que vivem situações muito diferentes. Existem grupos que têm um nível de contato com os não índios durante muito tempo, séculos, e existem grupos completamente isolados. Esse projeto, ele respeita essa variedade e dentro desses 2 limites existe uma variedade muito grande. Sim. Eu diria o seguinte, assim, nós temos a questão da demarcação das terras indígenas. De mais de 700 terras, em torno de 400, 450 mais ou menos estão homologadas e nós temos aí 250 ou mais que não estão homologadas, em processo, em andamento.
O governo atual disse que não vai mais homologar. Então, as terras que não têm homologação, que não estão oficialmente reconhecidas em definitivo, são as mais vulneráveis nesse processo todo aí. E tem povos reconhecidos, povos, mas as suas terras não estão reconhecidas ainda. E você tem a questão em si, cultural. Nós vamos ter um impacto em relação à vida dos povos indígenas, que já estavam aqui antes de vir, né, os portugueses. Se fala, tem muita terra indígena. Se somar todas as terras, incluindo as não homologadas, chega a 14%, mais ou menos, do território nacional. A maioria na Amazônia lá. Então, deveria se discutir primeiro isso, os povos indígenas, o que significa para o Brasil, a questão da riqueza cultural e o aproveitamento disso, inclusive para o turismo, para outras atividades. Mas a mineração deveria ser a última das últimas atividades a serem realizadas em terras indígenas. Deputado Nicoletti, qual é a sua visão sobre o que eu coloquei aqui? As variações que existem entre dois limites. Grupos indígenas que têm um intercâmbio muito forte e grupos absolutamente isolados. O projeto respeita, na sua visão, essa variedade? Respeita. Se o nobre deputado aqui depois for bem ponto a ponto no PL 191, ele vem falando do mapeamento indigenista. Então isso aí é para ver a cultura de cada povo, se é isolado, se não é, para que no estudo prévio possa ser colocado no relatório também. E isso vai ser respeitado depois. A questão do consentimento para a mineração, o PL é bem claro. Se não houver consentimento, não tem um prazo de 180 dias que a ANM vai dar para que possa a comunidade dizer se ela vai querer fazer a mineração ela própria, se ela vai querer terceirizar algum serviço ou se vai ser um não índio que vai participar de um processo licitatório que a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, vai propor para que aquelas terras possam ali fazer, seja o recurso hídrico, a questão do gás natural, o petróleo, ou então mineração. Gostaria de deixar claro aqui que esse PL está respeitando, sim, vários critérios. Eu acredito que a Câmara dos Deputados pode melhorar, então esse debate que o senhor propõe aí, a gente tem tempo aqui para debater, para criar uma comissão especial, para trazer várias comunidades, porque no estado de Roraima tem 50% de terras indígenas. Então nós sofremos muito por falta de espaço. Essa mineração não em terra indígena, ela já é exercida, só que muito pouco, porque não sobra terreno lá onde tenha minérios que não sejam áreas indígenas. Então a gente propõe aqui para que essa regulamentação venha para casa, que aqui na casa a gente possa ter debates e construir algo que de repente possa ficar melhor, tanto para o indígena quanto para o Estado também. Colocando também em tese aqui que a gente sabe do que vem acontecendo lá. Eu vou passar para o senhor aqui uma situação que muitos desconhecem. Então nós temos o rio Araraquara, onde as embarcações, muitas vezes por não índios, levam mantimento para os garimpeiros que estão em região lá fazendo garimpo ilegal. Nessas passagens tem indígenas que acabam cobrando para que aquela pessoa possa levar o mantimento. Então elas acabam ali se corrompendo por um sistema, por o Estado não estar presente. Então o Exército tem que ir lá, combate, chega lá, destrói todos os maquinários que são levados. Muitas vezes esse maquinário poderia ser reaproveitado pela própria comunidade indígena. Então são coisas que a gente poderia colocar dentro desse projeto de lei. E dizer para o senhor que a gente está gastando milhões com o Exército Brasileiro para tentar combater algo que nunca vai ser combatível, porque não tem como o Exército estar presente em todas as áreas indígenas. A regulamentação, você permitindo o garimpo legal, aí que não vai ter controle mesmo. Não é um controle. FUNAI lá, se hoje não tem, a FUNAI, o governo Bolsonaro está desmontando praticamente, porque você diminuiu a estrutura de atendimento, a própria Secretaria de Saúde Indígena, você tem Conselho de Educação Indígena que foi desmontado, foi extinto, SECADI, que portanto é a secretaria que tratava também disso. Nós, na verdade, estamos tendo um grande retrocesso em relação à política indígena. Inclusive, quando o senhor fala lá em Roraima, tem 50% dos indígenas e nós só... Na verdade, está se configurando assim, parece que tem outros brasileiros. Os indígenas são brasileiros. Não, terras indígenas 50%. Lá você não pode entrar. E que, portanto, e nós temos a Constituição garantindo esse direito dos povos indígenas. Está se querendo mudar regras que a Constituição coloca. Eles precisam do espaço, têm o direito, está constituído. A questão da exploração da riqueza em terra indígena, ela tem que ser a partir da necessidade dos indígenas, não dos não indígenas. Eu repito, quem é que está interessado na mineração? São empresas estrangeiras, que certamente têm mapeado as riquezas minerais que nós temos na Amazônia. E o Brasil precisa se apoderar, o Brasil precisa explorar. Agora, os indígenas perdem, porque me mostrem um projeto nesse país que os indígenas ganharam.
depois que se explorou as suas terras. Deputado Zé Ricardo, tem um outro ponto, além da questão da mineração hidrelétrica, que a gente já falou um pouco aqui, o projeto prevê o plantio de transgênicos nas terras indígenas. Tem mais esse ponto, verdade. Como é que o senhor avalia isso? Não, as que não foram demarcadas. As terras então, que não foram demarcadas. Estão em processo então, naquelas 250 Nas demarcadas não pode naqueles 250 que o deputado citou. Exatamente. Então você vê como os povos indígenas estão vulneráveis, né? Estão aí propensos a perder mais do que já perderam historicamente no Brasil aqui. Então agora é a produção de produtos transgênicos em suas terras também. Se pretende permitir. Eu repito, eu acho que o governo precisaria primeiro garantir o que já está na Constituição, que em terras indígenas se desenvolva atividades. Se o objetivo é ajudar os indígenas, porque se fala até em gerar emprego, mas mineração não vai gerar emprego, principalmente a mineração mecanizada, com tecnologia, de empresas, que precisa de gente especializada. Não vai gerar emprego para os povos indígenas. Vai certamente ter algum recurso depois para ele nas indenizações. E que muitos indígenas saem das suas terras porque essas outras atividades que deveriam ser apoiadas, fomentadas, não são apoiadas. Então vai para a cidade. Manaus é um exemplo, nós temos uma migração muito grande de povos indígenas para a sede. Certamente em Roraima também você tem, em várias outras cidades. Então precisaria o governo primeiro trabalhar para que nas terras tenha atividades que gerem renda, qualidade de vida para os indígenas, no seu modo de vida lá. Deputado. A mineração não é o caminho que nós precisamos para a Amazônia, ao menos nesse momento, não deveria ser a prioridade. Deputado Nicoletti, quando a gente fala de plantio de transgênicos, o Brasil e a Embrapa são referências mundiais de aumento de produtividade e não é à toa que nós somos reconhecidos como celeiro do mundo, é muito falado isso. Qual é a justificativa de plantar transgênicos em áreas indígenas, mesmo que não sejam áreas ainda delimitadas, demarcadas? Então, não é questão de vantagem ou não vantagem, é a questão que possibilita. Aqui está dizendo que as terras demarcadas não poderá haver o plantio de transgênicos. As que estão em processo de demarcação, essas sim poderiam ser efetivadas, porque não são terras ainda dadas aos índios. Essa é a questão. O projeto aqui, ele é um projeto que ataca vários outros pontos. Eu vou citar aqui para o nobre colega a questão de a terra ou ser de interesse de segurança nacional ou estar em região de fronteira, como é Roraima toda. Então teria que passar, antes do pedido de autorização do presidente, passar pelo Conselho de Defesa Nacional. Então nós temos aqui vários requisitos que fazem com que o procedimento fique mais dificultoso, para que seja mais analisado. Então imagina as terras de Roraima, se qualquer comunidade indígena for autorizado por consentimento deles ou não, tem que passar pelo Conselho de Defesa Nacional, antes do pedido do presidente da República, mandar aqui para o Congresso Nacional. Eu acredito que dá para a gente chegar a um consenso se esse projeto de lei for discutido. O que não pode, me desculpe aqui com toda a sinceridade, é a oposição ficar toda hora travando algo que hoje é necessário. Se a gente não discutir, vai continuar o desmatamento, vai continuar a proliferação de tráfico de pessoas, Amazônia... Deixa eu só acabar o raciocínio aqui, Sim. Tráfico de armamento, de drogas, porque a gente vivencia isso. Eu estou lá presente, eu trabalhei nessa região e a gente sabe como funciona. Então a gente precisa legalizar. A FUNAI ela foi destruída nos governos anteriores. A FUNAI, infelizmente, ela só pensou em assistência ao índio e aquela assistência de sempre dar comida na boca, de dar o alimento e trazer o recurso ali já tudo pronto. Hoje não, nós temos várias comunidades em Roraima que querem produzir e estão produzindo. Nós temos lá em Normandia produção de melancia pelos indígenas, agricultura familiar, eles já produzem nessa terra. Temos também na Serra Itepequém indígenas que querem sim fazer o garimpo, já fazem muitos na bateia. Só que cadê a regulamentação para que eles possam vender esse ouro? Tendo em vista a última reportagem, saiu 190 quilos de exportação para a Índia, do estado de Roraima, sem ter uma empresa ali com PLG declarada para que a gente possa realmente fazer a arrecadação desses tributos. Então, como o senhor meio fala, a questão assim, hoje, o próprio governo federal tem uma presença reduzida, eu somaria assim, na Amazônia, Sim. não só Roraima, a própria Amazonas, na sua função de cuidar do Brasil, cuidar das fronteiras, cuidar dos povos. Todos os órgãos públicos federais nessa região, o número é reduzido. Então você tem IBAMA, que fecharam, o IBAMA que fiscaliza também, a própria FUNAI, com poucos funcionários, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. As Forças Armadas acabam cumprindo um papel que seria também do governo federal, mas outros órgãos, por uma questão também de soberania, de estratégia, por conta da fronteira e ameaças também externas. Então, a solução, com certeza, essa atividade de mineração, que é o foco principal, porque você também permite construção de hidrelétrica, né, da questão da geração de energia.
Mas quase todos os projetos têm o interesse atrelado, assim, vou colocar ali uma usina de energia voltada para atender determinado empreendimento, né, principalmente de exploração mineral, que precisa também de muita energia, né, se houver algum processamento. E essa também é uma outra questão. Se em outras regiões do Brasil você tem a retirada de minérios e nem sempre é processado, não há um processo, né, a mais, para poder gerar mais emprego, uma cadeia produtiva, lá muito menos. Com certeza, pela logística e tudo mais, vai ser apenas a extração. Portanto, é um projeto, sim, precisa ser bem debatido, com calma, mas eu diria assim, não deveria ser a prioridade. Como bem o senhor falou, existem comunidades indígenas que produzem aquilo que a própria Constituição já permite. Sim. Eu acho que aí nós deveríamos centrar força para ampliar essas atividades. A produção agrícola, principalmente, produção de alimentos, né? Você tem regiões onde os indígenas passam fome, mesmo sabendo, ele pode pescar e tal. Não, mas tem questões de rios, acidez, etc. Nem sempre, em época do ano, você tem. Então, há necessidade, sim, de projetos onde os indígenas possam fazer parte, mas não a mineração nesse momento. O nosso programa está caminhando para o final e, assim, existe uma questão do processo legislativo em torno disso, né? O deputado Zé Ricardo comentou que gostaria que o projeto tivesse sido devolvido pelo presidente da Câmara para o presidente da República. O presidente da Câmara disse que não era o caso de devolver. Despachou pela criação de uma comissão especial, né, já que várias comissões teriam que tratar desse assunto. Isso pode andar muito rápido ou pode andar muito devagar. Mas o presidente da Casa já sinalizou que não é prioridade da Câmara dos Deputados debater isso. Minha pergunta é o que o governo pretende fazer para que esse assunto seja efetivamente discutido aqui dentro? Bom, eu discordo do deputado dizendo que não é prioridade. É sim uma das prioridades, principalmente para a minha região. Então, o estado de Roraima hoje, nós temos cerca de 20 mil garimpeiros ilegais, né? Protestaram recentemente, fecharam a BR-174, porque é o sustento da família deles. E essa prática já vem sendo realizada há décadas. Por isso que eu falo que tem que ter regulamentação. Não adiantou nada, o Exército foi lá, está lá fiscalizando, está coibindo, está havendo confronto entre Forças Armadas e indígenas e também os garimpeiros. Então isso está ocasionando um clamor público muito grande e a gente precisa de uma necessidade logo de um projeto de lei que possa aí vir a definir e regulamentar essa situação para que esses pais de família, de repente em cooperativas, em acordo, em terceirização junto com os indígenas, possam estar produzindo e também ter o sustento da família. Aqui dentro da Câmara é a questão dos líderes conversarem com o nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O governo também está tentando fazer essa interlocução para que a gente possa colocar em pauta, que seja criada logo essa comissão especial e que os debates possam começar. Eu acho que os debates são, com certeza, bem válidos, a gente precisa aprofundar. Eu acredito que tem vários pontos aqui nesse PL que a gente pode modificar e possa também atenuar um pouquinho essa insegurança de algumas comunidades indígenas. Mas como eu volto a refrisar, o PL aqui, para mineração específico, no seu artigo 33, só com consentimento da comunidade para poder ter mineração. A questão do gás natural, do petróleo e da elétrica já é outra situação. Aí tem que cumprir os requisitos, mesmo motivado contra a manifestação da comunidade, o presidente pode pedir autorização do Congresso Nacional. Deputado Zé Ricardo, rapidinho para a gente fechar o programa, o que a oposição pretende fazer para que esse projeto não ande? Isso é da natureza do Legislativo, do Parlamento. Eu acho que aqui tem a tramitação, mas é importante ouvir a sociedade, que todas as instituições que representam os povos indígenas já se manifestaram o contrário. Você tem aqui a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, ela já esteve aqui, já falou que é um projeto de morte. A COIAB, que é outra instituição, principalmente lá no Amazonas e parte de outros estados, já falou a mesma coisa, que não traz benefício. Você tem as instituições outras da sociedade civil, como o CIMI, né, que traz isso. Você vê a própria CNBB, inspirado no Sínodo da Amazônia, na questão que o Papa coloca sobre você ter esse cuidado com a natureza, chama atenção e é frontalmente contra este projeto nesse formato. Então seriam as audiências públicas. Eu acho que tem que ouvir mais especial. a sociedade, eu acho que não pode ser uma decisão apenas de parlamentares ou do interesse do governo, que eu vou repetir. Ele está a serviço de interesses de setor privado, que há muitos anos tenta explorar os minérios, nesse caso na área indígena lá, e que vai deixar mais morte e destruição do que benefícios. Esse projeto começou a tramitar agora, eu tenho certeza que a gente ainda vai conversar muito sobre isso. Obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Eu conversei no programa de hoje com os deputados José Ricardo, do PT do Amazonas, e Nicolete, do PSL de Roraima, sobre o projeto que autoriza a mineração em terras indígenas. Se você tem interesse em acompanhar esse projeto, você vai lá na página da Câmara, no alto da página, marca Atividade Legislativa, PL de Projeto de Lei 191/2020, coloca o seu e-mail
E aí você vai receber, acompanhar por e-mail tudo o que acontece aqui na casa. Você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá.